Can't forget the day we met. Your eyes so blue. Olá, espero encontrá-los bem. Hoje, o nosso estudo é dos crimes contra o patrimônio na abordagem da receptação, prevista no artigo 180, e também da receptação animal no artigo 180-A, ambos do Código Penal. O crime de receptação, com previsão no artigo 180, ele tem na sua estrutura a receptação simples do caput, também denominada pela doutrina de receptação própria e imprópria, de acordo com as duas formas previstas neste caput, a receptação qualificada do parágrafo 1º e ainda nos traz uma modalidade de receptação chamada pela doutrina de culposa, embora não tenhamos aqui uma previsão de culpa para punição no crime de receptação. Logo veremos então como que se trata essa hipótese e também os demais parágrafos do crime de receptação. Inicialmente, nos cabe uma análise do crime de receptação previsto no caput. Temos uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Percebemos aqui a semelhança da pena prevista para o crime de receptação com os crimes de furto e apropriação indébita. Fica tão somente o estelionato do artigo 171 com uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. Os 4 crimes se assemelham justamente por não terem violência e grave ameaça, o que diferencia eles dos crimes de roubo e extorsão. Deixaremos para um momento seguinte a análise num jogo rápido da diferença que temos entre estes crimes. Agora, então, como mencionado, cabe essa análise do crime de receptação. Receptação tem como título adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar para si ou para outrem coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte. Percebemos que nessa redação nós temos numa primeira parte os verbos adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar. Adquirir é a ideia de aquisição da propriedade, seja ela onerosa por meio da compra ou gratuita por meio de uma doação. Quando falamos em receber, tem o sentido de ter a posse, ter a detenção da coisa. Transportar e conduzir, verbos inseridos mais tarde no artigo 180, decorrem justamente da mudança de localização, do levar uma coisa de um local para o outro, no transportar. Conduzir, um sentido mais estrito, que é de dirigir, relacionado à direção de veículo automotor. No caso desses dois verbos, o caso prático, o caso real é que nos permitirá compreender se houve o transporte, como um transporte de carga, por exemplo, ou a condução tão somente de um veículo. E o verbo ocultar é no sentido de esconder, de não dar a localização da coisa, facilitar justamente para que ela não seja encontrada. Nestes 5 verbos aqui, a prática da conduta do agente é no sentido de, sabendo a origem ilícita da coisa, ele dá esse destino, ou adquire, ou tem a posse ou a detenção. Nessa situação é chamado de crime de receptação própria. Já na segunda parte, em que nós temos influir para que terceiro de boa fé receba, adquira ou oculte, temos a receptação imprópria. Significa dizer que, nessa segunda situação, o terceiro é de boa fé, ele desconhece a origem ilícita e o agente, sabendo da origem ilícita da coisa, influencia, induz, incentiva a aquisição, o recebimento ou ocultação da coisa. Esta coisa que nos referimos aqui, ela precisa ser produto de crime.
ao se mencionar que é produto de crime, exclui-se, no caso, a contravenção penal. Portanto, adquirir, receber, ocultar, conduzir ou transportar coisa, produto de contravenção penal, não é punível pelo crime de receptação. Aqui enquadra-se tão somente produto de crime. Embora na prática geralmente se associe a receptação à prática de um crime de furto anterior, não está restrita a essa análise, porque o tipo penal nos diz produto de crime. Então, eu posso ter aqui o recebimento, a aquisição de um produto proveniente de um descaminho, de um contrabando, um crime contra a administração pública. Como também posso ter a aquisição de um produto decorrente da prática anterior de uma extorsão mediante sequestro com a utilização do valor do resgate. Importante termos essa concepção quanto à prática da receptação. O crime de receptação, ele é um crime comum, e aqui quando fazemos essa análise, é do caput do 180, a receptação simples. Crime comum quanto ao sujeito ativo e quanto ao sujeito passivo. Um crime material requer o resultado justamente desta aquisição da coisa, deste recebimento, da ocultação, da condução ou do transporte, ou ainda desta influência para que terceiro de boa-fé receba, adquira ou oculte, embora nós tenhamos, abrindo um parênteses aqui, a compreensão de que essa segunda parte é um crime formal para a sua análise quanto à consumação. Na primeira parte, a consumação se dá pela prática dos verbos. Já na segunda parte, majoritariamente, a doutrina compreende que basta esta influência para a aquisição, o recebimento ou ocultação, justamente pela interpretação do artigo. É majoritária. Rogério Greco, por sua vez, discorda deste posicionamento e entende que tão somente ocorre a consumação quando esta influência faz com que o agente de fato adquira, receba ou oculte. É um crime de dano, crime monossubjetivo, em regra não transeunte, e ainda um crime comissivo, podendo ser na forma omissiva quando estamos diante do garantidor. Como mencionado, a consumação se dá quando o agente faz a prática de um dos verbos constantes no tipo penal, sabendo ser a coisa produto de crime. Ou, na segunda parte, quando o terceiro de boa-fé é influenciado. Na sequência, o que nós temos é o parágrafo 1º. O parágrafo 1º é chamado de receptação qualificada, uma vez que a prática do crime se dá no exercício de atividade comercial. E é por essa razão que precisamos analisar a redação dos parágrafos 1º e 2º. O primeiro consta a redação da receptação qualificada e o segundo nos traz a consideração do artigo para a atividade comercial, ou seja, qual é o conceito aqui compreendido enquanto atividade comercial. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for... Como visto, o parágrafo 1º traz a receptação qualificada. Há aqui uma divergência doutrinária quanto à classificação deste parágrafo enquanto forma qualificada, uma vez que ele reproduz os verbos do caput, os 5 verbos por nós já analisados, e insere outros 7, e aí, por essa razão, parte da doutrina compreende que aqui estamos diante de um tipo penal autônomo e não de uma forma qualificada. Guilherme Nucci entende que é uma forma qualificada e esse posicionamento é seguido por Rogério Greco no sentido de que estamos diante de uma forma qualificada, embora tenha sido adicionado
novas condutas tenham sido adicionadas, mas se permanece com o produto do crime sendo o objeto material. Portanto, compreendemos aqui uma forma qualificada, com uma pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Conseguimos aqui compreender que a proibição do comportamento é daquele que pratica adquirir, receber, ocultar, transportar ou ocultar, e adiciona-se a isso a ideia daquele que vende, expõe à venda, monta, desmonta, utiliza da coisa em atividade comercial ou industrial, sabendo ela ser produto de crime. Essa atividade comercial, de acordo com o parágrafo 2º, é compreendido como qualquer tipo de comércio realizado, inclusive o irregular ou clandestino, até mesmo o exercido em residências. É nesse sentido que devemos compreender não somente, portanto, aquele regular com autorização, o comércio formal, como também aquele realizado em residências, na via pública, em calçadas, o clandestino, como desmonte de carros, e o irregular. Insere-se aqui justamente estas formas para permitir a maior reprovabilidade da conduta daquele que tem um desmanche de carros clandestinos, por exemplo. Estamos diante de uma forma qualificada que pune com maior agressividade, no sentido de ter uma pena maior, justamente porque se faz esta exposição à venda, este remonte, esse desmonte, essa utilização, essa aquisição, recebimento, ocultação, transporte, condução da coisa, sabendo ser produto de crime, em uma atividade comercial ou industrial. Estamos, portanto, nessa situação daquele que tem a exposição à venda, por exemplo, de produtos que ele sabe serem originários de crime, que tenham sido, por exemplo, introduzidos no país sem o pagamento de impostos. Portanto, há aqui um crime de descaminho e, na sequência, eu estou colocando isto à venda num comércio irregular, num comércio realizado em calçadas, como o camelô. Neste caso, nós temos um crime de receptação qualificada. Importante, lembrando que esta análise se faz em conjunto com o parágrafo 2º, porque ele nos traz a compreensão da atividade comercial, nos tornando, desta forma, um conceito mais abrangente e, portanto, permitindo uma abrangência na utilização do parágrafo 1º quanto à atividade comercial ou industrial. Parágrafo 3º nos traz a receptação chamada de culposa. Importante aqui, antes de qualquer análise, fazer um destaque quanto a essa denominação. A lei penal, ao prever uma conduta culposa, o faz de forma aberta, deixando isto expresso no próprio artigo, como faz no crime de homicídio e no crime de lesão corporal, por exemplo. Neste caso, não há esta previsão expressa de uma forma culposa, por isso compreende a doutrina como um tipo penal culposo fechado, chamando de culposo, embora aqui nós não tenhamos expressamente qualquer menção. Fala-se na punição do agente de uma pena de 1 mês a 1 ano, ou multa, ou ambas cumulativamente, se ele adquirir ou receber produto de origem ilícita, devendo perceber esta origem ilícita em razão da natureza, em razão da desproporção entre o valor ou preço, ou ainda da condição de quem oferece. Perceba-se aqui que a punição ela é reduzida e a ideia trazida é justamente daquela pessoa que não adota e não cumpre com o seu dever
fundamental de ter os cuidados necessários antes da aquisição ou recebimento de qualquer coisa. Ao falar pela sua natureza, é pensarmos, um exemplo de laboratório, quando são vendidas peças de um veículo em locais não autorizados ou até mesmo na rua ou por pessoas estranhas não autorizadas pela marca do veículo, pela concessionária. Deve-se, portanto, ter-se esse cuidado e perceber que pela natureza é de origem ilícita. Quando se fala na desproporção entre o valor e o preço, refere-se neste caso ao valor da coisa e ao preço que está sendo pedido. Essa desproporção deve fazer com que o autor do fato perceba a origem ilícita. É como eu ter um aparelho de celular, lançamento, que custa no mercado oficial, formal, R$4.000, no nosso exemplo, e ele estar sendo vendido por R$400. Há uma desproporção que deveria o agente perceber justamente em razão dessa diferença entre valor e preço. E a terceira forma aqui trazida, que é pelas condições de quem oferece, embora nos traga a ideia de que a pessoa que ofereça tenha uma idade não condizente, esteja vestida inadequada ou tenha uma conduta social inadequada, vejo que o direito penal, neste caso, reproduz uma seletividade, ele é discriminatório, justamente porque ele estabelece que as condições de vestimenta, as condições econômicas da pessoa que oferece, né, da pessoa que está na posse da coisa, deveriam fazer com que eu desconfiasse e percebesse justamente a origem ilícita da coisa. É discriminar de acordo com as aparências, e isso se percebe aqui na redação do parágrafo 3º. A conduta, portanto, após fazer essa crítica, é daquele que adquire ou recebe coisa, produto de crime, devendo perceber essa origem ilícita em razão da natureza, da desproporção entre o valor e o preço ou pelas condições de quem oferece. Parágrafo 4º nos traz a autonomia do crime de receptação. Diz ele que é punível a receptação, ainda que desconhecido o autor do crime anterior ou isento de pena. Significa, portanto, que persiste a responsabilização pelo crime de receptação, mesmo que do crime principal não se tenha conhecimento da autoria ou ainda tenha sido reconhecida a isenção de pena. É o caráter de autônomo que tem o tipo penal do 180, trazido então pelo parágrafo 4º. O parágrafo 5º, por sua vez, nos traz um perdão judicial na sua primeira parte e a forma privilegiada na segunda parte. Analiso primeiro a segunda parte e, na sequência, a primeira. Na segunda parte do parágrafo 5º, nós temos que na receptação dolosa aplica-se o artigo 155, parágrafo 2º. Ao fazer essa menção, é a razão pela qual tem se afirmado que o parágrafo 3º, antes visto por nós, é uma forma culposa. Embora uma forma fechada, é a razão pela qual a doutrina tem denominada esta receptação do parágrafo 3º de culposa. Então, se compreende que a receptação do caput do 180 aplica-se à possibilidade de redução da pena de 1 a 2/3, substituição da reclusão por detenção ou aplicação apenas da pena de multa, quando o réu for primário e de pequeno valor a coisa. Aplica-se ao caput
o parágrafo 2º do artigo 155. Afirma-se, desse modo, que há receptação privilegiada. E a primeira parte do parágrafo 5º estabelece que há, neste caso, do parágrafo 3º, a possibilidade, diante das circunstâncias analisadas pelo juiz, de não aplicação da pena. Essa é a forma, então, que temos de perdão judicial para o parágrafo 3º, chamado de receptação culposa. Já o parágrafo 6º do artigo 180 nos traz aumento da pena em dobro quando houver a prática do crime de receptação em detrimento de bens da União, Estado, Distrito Federal, municípios e das formas da administração pública indireta, sociedade de economia mista, fundação pública, empresa pública e autarquias. O artigo 180-A foi inserido no Código Penal pela Lei 13.330, de 2 de agosto de 2016. Temos, portanto, o crime de receptação de animal. A sua redação consiste em adquirir, receber, ocultar, conduzir, transportar, ter em depósito ou vender animal semovente domesticável de produção, vivo ou ainda em partes, sabendo ser ele produto de crime. Tem-se previsto uma pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Como se percebe, ao contrário do que aconteceu no crime de furto, que o furto de animal semovente domesticável de produção passa a ser uma forma qualificada, nós temos no crime de receptação um tipo penal autônomo, em razão disso, o 180-A. Neste caso, pune-se o agente que pratica um dos 7 verbos que o tipo penal nos traz. São os verbos da receptação, inseridos ainda o ter em depósito e o vender. Portanto, temos adquirir, receber, transportar e conduzir, e ainda ocultar, ter em depósito ou vender. Nos importa analisar o animal doméstico semovente de produção e a análise de que que estamos diante de uma conduta dolosa, portanto, o agente tem conhecimento da origem ilícita da coisa. Quando se fala em animal semovente domesticável de produção, exclui-se, neste caso, animal selvagem. Serve tão somente para animais de grande, médio e pequeno porte, desde que domesticáveis e destinados à produção. A receptação aqui está do animal vivo, como também em partes, quando é decorrente de um animal já abatido. O importante é nós termos o conhecimento prévio da ilicitude da coisa, no caso do animal semovente domesticável de produção. A finalidade da conduta do agente, neste caso, é comercialização ou a produção. Importante, então, termos que a consumação deste crime se dá, sendo ele comum, material, de dano, monossubjetivo, não transeunte e comissivo, ele se dá na consumação quando o agente pratica um dos verbos, tendo como objeto material o animal semovente domesticável de produção, e essa prática da conduta dolosa dele tem como objetivo comercializar o animal ou ainda produzir. Esses são os pontos principais que nós temos no crime de receptação de animal do artigo 180-A. Com isso, finalizamos as nossas análises dos crimes de receptação e receptação de animal
dos artigos 180 e 180-A, respectivamente, concluindo também os estudos que temos dos crimes contra o patrimônio. Se você perdeu uma das aulas, pode acompanhar aqui no canal, que estão todas disponibilizadas com a análise dos principais crimes contra o patrimônio. Seguimos em novos estudos, logo mais nos encontramos. Obrigada pela sua companhia. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone, my summer.